E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Opa! Lúcifer, ou se não é Lúcifer, é um outro nome, Estrela da Manhã, Satanás. Será que ele pode ser salvo? Ele pode ser perdoado pelo que ele fez se ele genuinamente se arrepender algum dia? E se sim, como fica o mal? Ressignificado? Ele não pode. A Bíblia não dá essa proposta. Ah, não? Não Quer há dizer, ele retorno. poderia, né? Ele poderia. Se ele aceitasse o perdão de Deus. Estou colocando o verbo assim no futuro do subjuntivo. Assim como mas ser ele não, humano, ele pode já falar, algum momento chega a segunda volta de ele já Jesus foi longe demais. e fala, Então, mas eu reconheço ele como meu salvador. Ele já foi longe demais. ele gastou suficientemente o cartucho do seu arbítrio de modo que não há retorno. Ah, é? Eu acho que nesse ponto você vai concordar comigo. Houve um tempo que ele poderia. Porque imagina o seguinte, a pessoa vai se afastando de Deus, e tem uma hora que ele não consegue voltar mais. Teve a queda, ele luta um terço do céu e cai. Ali ele ainda poderia se arrepender. A Bíblia pode ser, a Bíblia não dá essa. A Bíblia não dá. A gente só pode dizer o seguinte, eu acredito, não sei se o Saio vai concordar comigo, porque eu quero até ouvir sua opinião, que houve um período que eu não sei precisar de quanto, nem quando, que ele poderia voltar atrás. Mas sabe quando a pessoa vai ainda tal porque assim, como é que eu vou dizer? Perder a salvação é muito mais difícil do que ganhá-la. Ah, é? Porque você está lutando contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está tentando te chamar de volta e você está resistindo ao Espírito Santo. Então, e chega a um tal ponto que Jesus até chama de o pecado contra o Espírito Santo, para o qual não há mais perdão, que a pessoa vai a tal ponto que ele não tem mais caminho de volta. Isso pode acontecer com seres humanos. é isso que eu ia falar. Eu ia Sim, entender claro. para ser humano. Jesus Para ser fez, claro. humano. Sabe onde você vê isso? Onde? No cinema. Você vê isso num filme muito interessante chamado Barrabás, famosa com o Anthony Quinn. É um clássico do cinema baseado na obra de um sueco muito famoso chamado Per Lagerkvist, que ganhou o prêmio Nobel. E a história é muito interessante. Ele sugere, né, que o Barrabás acompanha, vê tudo, e ele sabe o que aconteceu e ele tenta. O Barrabás ali é o Anthony Quinn. Sim. E ele tenta crer em Jesus, não consegue. Por quê? Porque ele foi longe demais e gastou a sua liberdade. Então ele discute essa questão dos limites da liberdade humana. Naquela votação lá, Barrabás ou Jesus? Ou... Então, É um filme romanceado, é claro, é romanceado. romanceado. Mas ele Aí pega esse acontece espírito que o Barrabás sai, escapa e descobre o que aconteceu. E aí ele vai tentar entender o que houve, quem é esse cara, Quem é esse cara? por que eu... E ele tenta crer, mas não consegue. E eu tenho visto isso em pessoas. Pessoa chega num ponto onde ele resiste ao amor de Deus, ele endurece o coração, ele fecha a porta, de modo que ele não consegue mais. É como se a pessoa tivesse... A Bíblia diz isso. Jesus falou para os caras do seu tempo, vocês receberam da parte de Deus um juízo, que Deus deixou você ir longe demais, que vocês têm olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, para que vocês recebam o desdobramento do que vocês fizeram. Então você tem um limite, né? O próprio Judas é aparentemente chegou a esse nível, que Sim. ele já não tinha mais, sim. Não há como Não tinha mais. Jesus dar falou assim, retorno. aquele que me entregou a você, pecado maior tem. Agora, mesmo assim, Jesus ainda lutou com Lúcifer até o final, porque na Santa Ceia Jesus coloca Judas do lado Judas, dele. não Lúcifer, Judas. Judas. Na Santa Ceia, Jesus põe Judas do lado dele, na Páscoa. cultura da Páscoa. E na cultura do Oriente Médio, na hora de sentar à mesa, os mais íntimos, você colocava um do lado ou do outro. Aí fica João, que era o discípulo amado. Jesus lavou o pé E por que dele. ele colocou Judas, então? O ato de amor. A última A última oportunidade. oportunidade. E mesmo assim... E lavou os pés E dele. lavou os mesmo? pés dele, exatamente. Jesus não o impediu de participar da Páscoa. Você Ele que imagina, levantou e saiu. vendo que Jesus lavando os pés aqui, na atitude de humilhação, humildade, Sabendo que aquele levantando os olhos e o Judas olhando para ele. Nossa, cara. Aquele que me trai. E com um detalhe, nesse momento Judas já tinha pegado as moedas e já tinha feito todo o acerto lá. Já?
Não foi depois que ele saiu dali. Mas ainda podia voltar atrás. Aparentemente, é difícil bíblica. A Bíblia não... Acho que até foi uma providência divina. A Bíblia só nos permite predicar sobre alguns caracteres depois que já passou. Mas enquanto a história está em curso, Jesus falou, não julguem para que vocês não sejam julgados. E ele falou da parábola do joio e do trigo. Ele falou, o joio e o trigo vão crescer juntos até a vindima. Então você não sabe quem é quem ainda. Por que eu digo? Porque aí a gente entra num perigo que é o seguinte. Tem o perigo da graça barata, que o Dietrich Bonhoeffer falou, né? A graça de graça não é graça barata. Mas tem o perigo do legalismo. E qual que é o grande drama do legalismo? É que você começa a selecionar as pessoas pelas boas obras que ela comete. Isso é legalismo? Isso é o legalismo. É aquela ideia que a lei me salva, quanto mais caridade eu fizer, mais santo eu sou, quanto mais oração... Uma barganha com Deus. Você não faz espontaneidade de amor, é pra E você ganhar vê que interessante, ele citou o filme do Barrabás. É interessante que quando a gente fala do chamado bom ladrão, o Dimas, a tradição chama de Dimas, a Bíblia não traz o nome dele, Dimas e Gestas, então, por que ele é o contrário de Barrabás? Esse que é o mistério, para mim, da conversão. Que é uma coisa realmente que só Deus que conhece mesmo. Por que o João foi para o caminho A e o Pedro foi para o caminho B? Por que Pedro nega Cristo e é restaurado? E arrepende. E o Judas não. Judas não. Então. E mesmo Pedro, que foi mais assim porque negou, mas os outros todos fugiram, com exceção de João. Todo mundo caiu fora. Os outros nem tiveram a oportunidade de negar, fugiram antes. Fugiram antes. E vai-se lá saber o que eles não fizeram nessa fuga. Agora, olha que interessante, você tem 3 palavras, porque quando a gente fala do bom ladrão, dito bom ladrão, a Bíblia não chama de bom ladrão. Tá certo? A Bíblia não chama de ladrão. E ele estava na cruz com Cristo. Você tem 3 palavras em grego para ladrão. Você tem a palavra kleptes, que é o ladrão no sentido geral. De furta. Kakurgos, que é o malfeitor. E lestai. O lestai dos 3 é o pior. Que o lestai é aquele que rouba com violência e requintes de crueldade. O lestai era aquela classe de ladrões, salteadores, que tomavam a bandeira política para justificar o terrorismo deles. Por exemplo, os sicários eram desse tipo. Teve uma vez lá em Engedi que eles mataram 700 mulheres e crianças. Quando o Flávio José fala que quando Jerusalém foi cercada pelos romanos, os próprios sicários botaram fogo no armazém de comida para obrigar o povo a lutar por eles. Então eles eram terríveis. E quando o Evangelho de Mateus fala do episódio dos ladrões na cruz, fala que os 2 malfeitores blasfemavam contra Jesus. Os 2. Então dá a entender que aquele que se arrependeu, num primeiro momento, ele também falou bobagem como o outro. E Mateus chama os 2 de lestai. E sabe qual que é o outro que vai ser chamado de lestai? Quem? Barrabás. Que era bandido mesmo. O bandido mesmo. Então eu trabalho com a hipótese que havia 3 cruzes, porque eles tinham apanhado Barrabás e 2 de sua gangue. Entendi. Eram 3 cruzes, que era Barrabás e os 2. Como Barrabás conseguiu cair fora, porque o povo pediu para soltar Barrabás, colocou Jesus. Os dois comparsas de Barrabás estavam ali. E aí você vê que interessante que se olhar obra por obra, ou humanamente falando, aqueles 2 ladrões na cruz estavam na mesma situação de Barrabás. Teoricamente, num caminho sem volta. Mas um deles voltou. Então você nota que é tão sutil, não é a palavra que eu queria usar. É tão íntima essa questão da pessoa com Deus e quem foi realmente para um caminho sem volta, que só o Espírito Santo que conhece. A gente pode falar de Judas aqui porque ele está numa história posterior. Mas se Judas estivesse vivo aqui hoje, eu estaria proibido de sentenciar Judas. Jesus falou assim, não julguem para não serem julgados. Você entendeu? Apesar do que ele fez, você não poderia julgar. Porque às vezes, na última hora, a pessoa se arrepende, como o caso do ladrão, porque apesar de ser um mau ladrão, não era um bom ladrão. Porque a gente pensa assim, é um camarada, tadinho, que foi apanhado. A gente cria um romance, porque a gente gosta de histórias com final feliz. Então a gente imagina uma história bonita para aquele bom ladrão para justificar ele, tadinho, tá ali, né? Não, ele era perverso como o outro. Mas alguma coisa nele o impediu de ir ao caminho sem volta. Entendi. Agora, o que é essa coisa que impede alguém de ir para o caminho sem volta e o outro vai? Isso é muito...
Só Deus é juiz. Só Deus disso, é juiz. Né? Só Deus que sabe. Agora, dá a impressão nítida que o Judas nunca acertou os ponteiros, ele né? Ele se mata depois, Na né? Bíblia ele diz que ele roubava, né? Que ele era ladrão. Ele questionou. Eu tenho a impressão que o Judas, quando começou a ver Jesus, falou: pô, esse cara tem futuro. Ninguém fala que nem ele. Eu vi ele fazer uns negócios muito loucos que ninguém consegue fazer isso. Esse cara é a nossa esperança para derrubar os romanos e arrebentar esse negócio. À medida que ele vai convivendo com Jesus, ele vai se decepcionando. Fala, não, esse cara aí, até o rapaz, esse rabino é gente boa. Mas ele tem umas ideias de amar inimigo, perdoar Quem era os também que esperava outros. que ele fosse pela espada também? Era... A maioria dos judeus, né? A expectativa era essa. Era, né? Mas aí, eu acho que o Judas, quando chega no momento que ele vê que Jesus não vai dar certo da perspectiva dele, ele fala, ó, perdi meu tempo aqui, eu vou... Ele vai ser morto mais cedo ou mais tarde. Deixa eu ganhar uma grana, pelo menos. E se de imaginar se trata, isso aqui é uma especulação que eu estou fazendo, viu, Sayão? A Bíblia não diz isso. Como possibilidade. Vai que, porque ele viu Jesus fazendo milagres também. Sim. Vai que ele também pensou assim. Não estou negando o que o Sayão falou, estou colocando como uma hipótese aqui, né? Olha, esse camarada aí, ele faz milagre. Porque eu já vi ele multiplicar pão, já vi ele expulsar demônio. De repente ele está precisando de um empurrão. Eu vou provocar. Você tá entendendo? Acho que não, porque senão ele imagina, o cara vai ressuscitar assim, e eu porque o que ele pega, cara que condenei. Sabe por que eu tô colocando isso? Porque o que ele recebe para atrair Jesus também é muito pouco. 30 moedas é pouco? É pouco. Não é para ficar rico, é moeda de prata, se fosse moeda de ouro, era pouco, ele não ganhou tanto assim, ele podia ter pedido muito mais. Ganhou um mês de salário de um trabalhador comum. Entendi. Agora você vê, se a gente fosse julgar por aparência, por isso que eu falei, enfatizei, o Sayão concordou, é só Deus que é juiz. Se eu fosse olhar por aparência, o único discípulo que eu daria nota 10 era Judas. Era o mais bem preparado. Sim. Todos os discípulos de Jesus, pelo que a gente entende, eram da Galileia. Ele, se fosse numa igreja, era todo mundo falando. Não, aquele é o cara. Foi melhor que os outros. Foi melhor que os outros. O único que provavelmente era da Judéia era Judas. Porque ele era Judas Iscariote. Que é uma cidade da Judéia. E tinha uma rivalidade naquela época. Sotaque diferente. Que os judeus da Galileia eram judeus de segunda categoria. Por isso que um dos primeiros problemas de Jesus ser judeu é que ele era galileu. O judeu padrão Chico Bento. Judas não. O Judas ele era da Judéia. Então, assim, pela época, você entendeu? Ele era o cara que tinha mais sentido. Que você põe esperança, né? Esse cara tinha boas promete, relações, né? E o próprio fato dele ser colocado como tesoureiro, sendo que Levi Mateus era contador. Sim. E ele que é o tesoureiro, você vê que tecnicamente falando, lógico que eu estou lendo as entrelinhas, tá? A Bíblia não deixa tão claro isso. A Bíblia só fala que ele era o tesoureiro e que Levi Mateus tinha sido cobrador de impostos. Teoricamente, Levi Mateus deveria ser o tesoureiro do grupo. E Jesus permitiu que fosse Judas. Mesmo como essa parte está na Bíblia, ele punha a mão... Como é que tem a expressão? Ele punha a mão no ele tirava da bolsa, né? Da bolsa. Então ele já roubava naquela época. A coisa antiga. É complicado, mas tem uma frase interessante do John Newton, Paraíso Perdido, que ele fala o seguinte: no céu nós vamos ter 3 surpresas. É poema, mas eu acho interessante. Muita gente que talvez eu pensava encontrar lá, eu não vou encontrar. Muita gente que eu não esperava encontrar lá, eu vou encontrar. E a terceira surpresa: uau, eu estou lá. Eu acho que a figura de Judas é muito emblemática. E eu não sei o que aconteceria se não existisse ele. Teria que ter outra pessoa para entregar Jesus? Ou a profecia se daria de outra forma? Então, a profecia ela não é específica, né? Ela não estabelece, vai ser... Ele é chamado de filho da perdição exatamente porque ele aparece nesse cenário executando isso. Mas não é assim que Judas é um robô, que ele não poderia jamais... Predestinado. Eu estou tentando sair fora dessa traição, mas não consigo. Ou vontade de trair hoje. Não funciona assim. O texto bíblico não trabalha com esse tipo de proposta. Então, é importante porque... O texto deixa claro que a realidade da vida perante Deus e os homens, ela sempre está disponível diante de mim, na minha realidade. Então, quer dizer, ou você pode se voltar para Deus,
Você pode reagir de uma maneira ou outra. E os resultados são bem diferentes. Então você assume uma postura que tem a ver com outro elemento ligado à liberdade que é importante, que é o da responsabilidade. As pessoas fogem da liberdade e buscam um pensamento fatalista exatamente porque elas não querem ser responsáveis. Elas querem que alguém determine o que a sua vida vai ser, o que vai acontecer. Na Bíblia não, você é chamado. Por isso que na Páscoa, na grande libertação, o povo que sai do Egito tem vontade de voltar para a escravidão quando a coisa fica difícil. E eles não vão poder entrar na Terra Prometida. Porque quem tem cabeça de escravo nunca pode chegar na Terra Prometida. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E agora eu acho que você tocou num problema atual hoje. As pessoas hoje não querem assumir responsabilidade por nada. Hoje o problema, eu sou assim porque meu pai não me criou bem. Eu não estou negando que os traumas são coisas reais, que têm que ser tratadas. Eu valorizo demais o trabalho dos psicólogos, da terapia. Eu fiz terapia. Mas sabe a diferença entre o veneno e o remédio com a questão de dosagem? Hoje, a culpa sempre está na terceira pessoa, do singular ou plural. É sempre o outro. E sempre buscando alguém para resolver por mim. Né? Exatamente. É o outro. Você entendeu? Eu sou assim. Alguém tem que fazer alguma coisa. E essa não é a norma bíblica. Menos você é responsável. Então, em última instância, Judas negou Jesus por culpa do próprio Judas. Claro. Não foi porque Jesus facilitou, porque Jesus... Sabe? E a prova maior que a Bíblia não é coisa programada, que se a Bíblia fosse programada, a galeria dos heróis da fé, ao contrário do que o Saião falou, seria todo mundo certinho, perfeito, bonitinho, sem defeito, sem mácula, sem nada. E não é isso. Você pega... E também não é uma panaceia para um 007, autorização para pecar à vontade. Né? Não é isso. Não é permitido. Não. Tem punição. Davi foi punido e tudo. Mas vamos, já que a gente entrou já na Páscoa, vamos falar da Páscoa.